Vamos meditar um pouquinho nessa manhã. Aqui, João 15, que diz assim, no 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Simão por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, tu mesmo te cingias, te cuidavas, né? E andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outros te cuidará e te levará onde tu não quiseras ir. E isso disse, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E virando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo, a quem Jesus amava. O que na ceia se reconstara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importas a ti? Segue-me a tu. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui é a restauração de Pedro, quando Jesus restaurou ele, né? Que eles estavam, né? Aonde Simão, né? Filho de Jonas, aonde o Senhor perguntou para ele 3 vezes, né? Se ele amava ao Senhor Jesus. E Pedro, na terceira vez, né? Onde veio ficar triste com Jesus e se entristeceu, né? Porque ele dizia que amava o Senhor, que nunca ia, né? Deixar ele, né? Ia com o Senhor até o fim. Aí o Senhor perguntou para ele 3 vezes: Tu me amas, Pedro? Porque ele estava entre os discípulos, né? Mas entre um deles estava Judas, né? O traidor que ia trair Jesus, que andava sempre com ele, né? Então Jesus disse para Pedro: Tu me amas, Pedro? Aí o Pedro se sentiu entristecido na terceira vez, né? Que o Senhor tinha perguntado para ele. E ele se entristeceu com o Senhor, né? Aí ele disse: Sabe todas as coisas, tu, Senhor, que te amo. Aí o Senhor olhou para ele e disse: Apacenta as minhas ovelhas, né? Porque na verdade eu te digo, ele quis dizer, na verdade eu te digo, né, que enquanto tu eras mais moço, tu mesmo te cuidavas, né? Então isso acontece com nós, né? Quando nós era mais, o Senhor quis dizer que nós éramos mais novo, né, mais moço, nós mesmos queria fazer o nosso eu, né? A nossa vontade, nós mesmos queríamos cuidar do nosso jeito, né, do nosso eu. E o Senhor disse, quando tu eras mais moço, tu mesmo se cuidava, mas que viria, né, e andava por onde tu querias, né? Quando a gente andava no nosso eu, né, a gente andava na nossa vontade, né, na nossa carne. Aí o Senhor quis dizer para ele, né,
tu te mandava, tu te cuidava, tu ia por onde tu querias ir. Mas quando fores mais velho, né, tu estenderás tuas mãos e outro te cuidará. Outro, né, vai te cuidar. Aonde vai te levar, né, para onde tu nem queiras ir. E acontece isso mesmo, né? As pessoas não querem aceitar Jesus, né? Não querem se arrepender, não querem ter o arrependimento, não querem renúncia, né, da sua carne, do seu eu, das suas vontades, aonde quando ficares velho, né, vão estender as mãos e não vão ter quem cuide, né, aqueles que estão longe do Senhor, né, que não querem arrependimento, vão virar as costas, né, e a gente vê isso aí, deixa, né, de lado, isso os próprios sangue da gente, né, muitas vezes vem a deixar de lado, né, vem a rejeitar, vem a se afastar, né, e muitos não param para pensar, né, que é só o Senhor, né, que pode livrar, que é só o Senhor que pode cuidar nas suas últimas horas, né, de vida ali. Aqui o Senhor fez Pedro entender, né, que se ele não fizesse a vontade de Deus, que o Senhor estava mandando, né, ele cuidar das ovelhas ali, mais tarde ele ia ficar, né, mais velho no caso, e não ia ter para onde estender as mãos, né? E a gente vê tudo isso aí no mundo, né? Aqueles que não estão na presença de Deus, que não querem, né? A presença do Senhor, não querem aceitar o Senhor, né? Muitos se perdem, né? Aí nessas vidas, né? De coisas erradas, no mundo de droga, de vício, né? Aonde eles vêm estender as mãos muitas vezes para alguém socorrer e não tem quem socorre, nem os das próprias famílias, às vezes rejeitam, né? Deixa de lado. E não quer arrependimento, né? Muitos preferem perder suas vidas, perder, né, a liberdade no Senhor, que o Senhor nos deixa livre, né? Não para fazer o que nós queremos, mas sim fazer a vontade do Senhor, né? E muitos se deixam o Senhor de lado, rejeitam, né? Aqui Pedro entristeceu, né? E o Senhor disse para ele na terceira vez se ele amava, né? O Senhor, então que fosse fazer a vontade que o Senhor queria, né? Cuidar das ovelhas, fazer a vontade do Senhor, né? Porque quando ele era mais novo, ele mesmo se cuidava, né? Mas ia chegar a hora que ele ia ficar mais velho, aonde ele ia estender as suas mãos, né? Como acontece com qualquer um de nós, acontece para mim, acontece para ti, que se nós não tivermos na presença do Senhor, né? Tivermos com o Espírito Santo, nós não temos no final, né? Quem vai nos cuidar, por causa que aonde vem a rejeitar o Senhor, né? Não vem a querer, que o Senhor não invade o coração de ninguém, né? Ele bate na porta para que venha abrir a porta, né, para que o Espírito Santo possa entrar, trabalhar e mudar, né, aquela vida, tirar dos vícios, tirar das drogas, né, tirar dos erros. Mas nós temos que abrir a porta, que é o nosso coração, para que o Senhor venha entrar, né? Então ele estava falando com Pedro, ele estava restaurando Pedro aqui, né? Porque Pedro se entristeceu na terceira vez que ele pediu, né? Que ele viesse cuidar das ovelhas, ele amava Jesus, que fosse fazer a vontade do Senhor, cuidar, né, das ovelhas. Porque quando ele era mais novo, ele fazia o que ele queria, né? Ele pescava, ele fazia o que ele queria, né? Ah, andava para lá e para cá e ele mesmo se cuidava, né? Ele mesmo se cuidava. E andavas por onde querias, né? Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá, outro te cuidará, né? Então, aqueles que estão longe da presença de Deus, quantos e quantos, né? Estão passando trabalho, dificuldade, porque muitas vezes vem a ser enganado, né? Vem a ser traído, né? Vem a ser vendido, porque não aceitou Jesus, não aceitou o Senhor, né?
para que o Senhor, nos últimas horas, viesse, né, a socorrer, viesse estender as suas mãos, né, para ajudar, né? Tem muitos e muitos aí que estão passando dificuldade e mesmo assim não querem ter o arrependimento, não querem a renúncia, não querem se humilhar, não querem deixar o seu eu, o seu orgulho, né? E ficam ali achando que dinheiro, prosperidade, bens materiais, né, vai socorrer, que dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra, né, a restauração, a restituição, a ressurreição, né? Porque a vida ela é eterna. Então o Senhor dizia para Pedro, quando tu era mais novo, tu fazia o que eu queria, tu ia para lá, tu ia para cá, né? Mas agora que tu vai fazer a minha vontade, né? Que tu aceitou, que diz que me ama, ele ia cuidar, né? Dele até o fim. Mas se ele não fizesse a vontade do Senhor, não se arrependesse, né? Que ele disse para mim e para ti hoje, não venha fazer a vontade do Senhor, conforme o Senhor quer, né? Que quando for mais velho, estenderá as mãos e não vai poder se cuidar mais, né? Ou vai ser cuidado por mão de outros, onde muitas vezes vem a ser traído, né? Vem a ser julgado, vem a ser humilhado, né? Porque lá atrás, quando o Senhor, né, veio, falou, né? Ah, assim como ele estava falando com Pedro, que na restauração dele, né? Não quis se humilhar, não quis aceitar Jesus, né? Por isso que muitos e muitos passam, né? Estão sendo vendidos, estão sendo judiados, humilhados, porque não querem a presença do Espírito Santo, não querem Jesus em suas vidas, né? Então aqui Pedro até se sentiu triste na terceira vez, quando Jesus perguntou para ele, né? Muitos até ficam tristes com a palavra, acham que Deus não quer tudo isso, né? Que Deus não quer, ele é amor, mas ele também é justiça, né? Como diz na palavra dele. Então, nós temos que ter a mudança, nós temos que ter o arrependimento, né? E aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. As pessoas ficam hoje em dia, né? Indo para lá, indo para cá, ah, acreditando em ídolos, né? Acreditando em coisas que não faz nada para ninguém, não respiram, não cheiram, né? Não andam, não faz nada, né? E a própria palavra nos diz que nós não devemos adorar ídolos, né? Coisas feitas por mãos de homens, e sim ao Senhor nosso Deus, né? Que deu, pagou alto preço, né? Aqui na palavra ele já estava falando para Pedro conforme significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus, né? Então ele restaurou Pedro aqui, explicou para Pedro, assim como ele explica para nós, né? Que nós temos que ter arrependimento para que amanhã o Senhor venha nos cuidar, nos livrar, né, na hora da angústia, na hora do sofrimento, né, que ninguém está livre de passar, que nós somos carne, ser humanos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar, né, o Senhor não disse que nós não ia passar, porque ele também passou, né, ele enfrentou com o Espírito Santo todas as humilhações, todas as rejeições, né, que ele teve, o Espírito Santo deu força, né, para ele, assim como o Espírito Santo dá força para nós, se nós abrirmos o nosso coração e aceitar Jesus, né, nas vidas. Então ele disse aqui para Pedro, né, e disse, aí Pedro viu, né, que Judas estava junto ali, e o Senhor já tinha falado, né, que alguém ia trair ele. Aí, dito isso, disse-lhe, segue-me, né, para Pedro, e Pedro seguiu. E virando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, né? Jesus amava, Jesus queria ele sempre junto ali, que era o Judas, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava, o que na ceia se recostara também sobre o seu peito, né? Então ele deitava sobre o peito de Jesus, ele conversava, ele tinha intimidade com Jesus, né? Ele andava com Jesus ali e que dissera ao Senhor: quem é que há de te trair? O próprio que ia trair, ele dizia, perguntava para Jesus: quem é que vai te trair, né? Porque o Senhor já tinha falado que alguém ia trair, mas não disse quem era, né?
Então, ele estava conversando ali, restaurando Pedro, né? Ensinando Pedro ali com o amor dele, né? Que ele deveria cuidar das ovelhas, né? E ficar fazendo a vontade dele, né? Não voltasse para trás, para as coisas que ele gostava de fazer do jeito dele, né? Queria andar do jeito dele. Então, Deus explicou que ele continuasse, né, na vontade do Senhor, ali cuidando das ovelhas, né, na presença dele, para que quando ele passasse por as dificuldades, o Senhor ia livrar ele, né, e ensinando ele conforme ele havia de glorificar a Deus, né, na morte ali. E aí Pedro viu, né, que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era Judas, né, e que na ceia ia, né, que deitava no colo do Senhor ali, estava no peito de Jesus, né, falando com Jesus, andava sempre junto ali. Mas o Senhor já tinha dito, né, quem é que vai me trair, né? Deitado ali, falando com Jesus e perguntando para Jesus quem é que ia trair ele, o próprio traidor, né? E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e desse o que será, né? O que será desse que o Senhor disse que vai te trair? Ah, o que vai acontecer com esse que vai te trair? Aí Jesus olhou, né, para Pedro ali e disse: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que lhe importa a ti? Segue-me tu, né? Ele disse. Então ele diz para nós hoje que não importa aquele, né, que venha fazer a traição, que venha trair, né? Mas se ele vier se arrepender, né? Vier abrir o seu coração, o Senhor perdoa, né? E o Senhor deixa ele vivo até que ele venha, né? Como ele diz na palavra. O Senhor muda, ele transforma, né? Então Pedro queria saber, né? O que ia acontecer com aquele que ia trair Jesus. Aí Jesus disse: Se eu quero que ele fique até que eu venha, né? Que eu te importa. O que te importa tu, né? Segue-me. Aí muitos deixam de seguir Jesus hoje em dia porque olha para aquela pessoa que muitas vezes está lá dentro do templo, né? Cuidando da vida dos outros, fofocando, e muitas vezes fica entristecido, né? Que nem Pedro ficou aqui porque olhava, né? Porque o outro estava fazendo. Ah, e muitos deixam, né, de seguir Jesus por causa que olham porque a outra pessoa está falando, porque a outra pessoa está dizendo, né? Muitos olham para ti, tu não vai alcançar, chegar onde tu quer, tu não vai conseguir, né? E se nós formos olhar para isso aí, nós paremos, né, no meio do caminho, nós não seguimos a Jesus, nós ficamos olhando para o problema, ficamos olhando para a dificuldade e não seguimos, né? E o Senhor diz: O que te importa? Ele diz para mim e para ti nessa tarde: O que te importa, né? Segue-me tu, e deixa aquele, né, que está querendo trair, aquele que está traindo o Senhor, né, seguindo outras coisas que não agradam os olhos do Senhor. E aí ele perguntou para Pedro: O que te importa, né, que ele fique até que eu venha? Se o Senhor quiser deixar, limpar, né, salvar, o Senhor salva. Não, mas que não fique, né, julgando, apontando. Tem muita gente que olha para aquela pessoa que não tá lá dentro da valeta, muitas vezes se entregou para os vícios já, né, tá cego, tá surdo. O Senhor diz essa tarde: O que te importas, né? Ore por ele, busque, né? Entrega ele na mão do Senhor, porque para o Senhor nada é impossível, ele pode mudar, né? Ele pode mudar aquele que tiver arrependimento ainda nessa tarde, abrir o seu coração e o Senhor venha salvar. O Senhor venha libertar nessa tarde e, e fique seguindo Jesus, não olha, né, para aquele que está no erro, para aquele que está, né, fazendo as coisas erradas e fica apontando muitas vezes e no fim venha se perder da presença do Senhor, né? Então o Senhor diz para Pedro, ele restaurou Pedro aqui e diz para ele: Segue-me, né? Deixa, não olhe para o que te importa tu, né? O que eu vou fazer, né, com Judas? E Judas, ele mesmo, né, se deitava no colo de Deus, conversava, confessava, né?
ali para o Senhor tudo e veio atrair por dinheiro, né? Então, muitos e muitos hoje em dia se vende, né? Vende os seus louvores, o seu dom que Deus deu, né? Aonde pago mais, eles estão indo, né? Para louvar, para orar. Tem muitos que o Senhor deu um dom de pregação, deu o dom, né? Para pregar, para levar a palavra, levar do amor do Senhor. Mas muitos deixam, né? De ir por causa que aonde vem atrair Jesus, né? Na, nas vendas, fico se vendendo, né? Fico se traindo a Jesus, né? Com os dons que o Senhor deu, né? Então Judas aqui andava junto, né? Tinha todos os dons ali, que Deus tinha dado, né? Para ele também. Andava junto ali e se vendeu, né? Por moedas, por... No fim, ele nem aproveitou aquelas moedas, perdeu a salvação, né? Perdeu a vida, que foi que o remorso veio, né? Aqueles que fazem as coisas erradas, que fazem as coisas que não agradam os olhos do Senhor, que ficam apontando, que ficam julgando, né? Que ficam traindo, vendendo, sendo vendidos, né? Com o tempo, o remorso vem batendo na mente, né? O arrependimento vem, assim que nem veio em Judas, né? E ele jogou aquelas moedas fora, né? Por causa do arrependimento, que o peso vem pesando na mente, nas coisas erradas, né? Que faz. Aí teve o arrependimento ali, mas já era tarde demais, né? Porque o inimigo já tinha tomado conta da mente dele. Ele foi para um gai de pau lá e se enforcou, né? Mas Jesus ia perdoar ele ainda, né? Mas ele, a consciência dele pesou e ele correu, né? Antes de pedir, né? Perdão ali para Deus, antes de se arrepender, né? Então, tem coisas que pessoas que andam com a gente, né? Conhecido da gente, vêm atrair nós mesmo, né? Hoje. Tem pessoas que andam no teu lado, que bate muitas vezes nas tuas costas, diz que é teu amigo, né? Mas são traidores, ficam te julgando por trás, ficam te traindo por trás, né? Porque se vende muitas vezes, deixa o brecha para o inimigo entrar em sua mente, entrar no seu coração, deixa as mágoas descer, deixa as raivas, ciúmes, inveja, né, descer e fica vendendo, né? Muitas vezes está ali junto, né? Dizendo ser teu amigo, muitas vezes do sangue da gente, né? Venha vender, venha te trair, venha te maltratar, venha te humilhar, né? Porque Jesus andava ali, Judas andava junto, né? E veio trair ele. Então, isso acontece com nós hoje, né? Então, aqui Pedro foi restaurado, né, por Jesus ali, Jesus restaurou ele, aonde veio dizer para ele: apacenta minhas ovelhas, né? Deixa aquele que te traiu de lado, né? Porque aqui Jesus, ele ia perdoar Judas, né? Mas ele, o arrependimento dele veio na mente dele, logo ele foi, o inimigo levou ele para tirar a vida, né? E assim acontece com muitos hoje em dia. Muitos tiram suas vidas aí por causa de arrependimento, por falta de perdão, por falta, né, de liberar as mágoas, né? Isso vira numa depressão muitas vezes, vira numa doença incurável, aí a mente começa a pesar que nem de Judas, né? E muitos tiram sua vida, tentam suicídio, né? Nas suas vidas, porque não se arrepender, né, das coisas erradas, não tiveram intimidade com o Pai, né? Não querem intimidade com o Pai, e muitas vezes vem a tirar sua vida e vem a perder, né? A sua alma lá no inferno, porque quem tira a vida, né? O único que tem direito de tirar a nossa vida é o Senhor, né? Aqueles que tiram a sua vida não têm descanso, né? Não tem descanso nas suas almas, porque a vida ela é eterna, né? Então, aqui Judas tirou, né, a vida e tá lá até hoje, né, sofrendo, porque o peso na consciência dele pesou, né? Porque ele traiu Jesus, ele andava com Jesus, né? É muito triste isso aí. Muitas vezes os próprios amigos que dizem ser amigo, né, vêm atrair nós. E acontece muitas vezes, vem pesando o peso, né, na sua mente. E muitos terminam até tirando a vida, né, porque fica envergonhado, né, muitas vezes de chegar, de se abrir, de pedir perdão, né,
de reconhecer que erraram, aqui Judas não quis, né, reconhecer, ele ia ser perdoado, Jesus ia perdoar ele, né, porque o inimigo está por trás, muitas vezes, fazendo a pessoa fazer as coisas erradas, né, que vê que ele traiu por moedas, né, por dinheiro, muitos fazem isso aí, né, sendo pago para falar contra a pessoa, muitas vezes a pessoa paga para as pessoas virem julgar, para inventar uma fofoca, né? Para inventar uma calúnia contra aquela pessoa, sendo pago, né? Para fazer aquilo ali. Então, é que nem Judas, né? Com o tempo a mente começa a pesar. E o retorno vem, como diz na palavra, né? Quem planta o bem vai colher o bem, mas agora quem planta o mal sempre vai vir, né? A colheita. O retorno vem para todo mundo. Isso aí é um decreto já, né? Se não se arrepender, se não mudar, né? Se não se humilhar, não tiver intimidade com o Pai, ter arrependimento, reconhecer, né? Os nossos pecados, que somos pecadores, que nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós temos que mudar todo dia, pedir para que o Espírito Santo venha mudar nós, né? Porque nós sozinhos, nós não mudamos, nós não subimos nada sozinhos, é o Pai que nos capacita, é o Pai que nos ensina, né? O Espírito Santo é o nosso professor, tudo, para tudo, né? Ele nos ensina. Então, aqui, Pedro foi restaurado, né? Mas Judas ali foi com o peso da consciência dele que, né? Não quis arrependimento, não quis reconhecer seus erros. Então, ele foi usado pelo inimigo, né? Levou ele lá para a árvore onde ele veio, né? Onde ele não teve arrependimento, né? E aí ele teve que se entregar ali, né, para o próprio inimigo. Amém? Receba essas palavras aí em nome de Jesus nessa tarde. Amém?